Olá, essa é a nossa nova série de vídeos sobre a mente humana. Nós queremos, em pequenos vídeos, bem adaptados ao formato digital, falar um pouquinho sobre conceitos básicos acerca dos temas que referem-se à saúde mental, especificamente no campo da psicanálise, que é a minha área de atuação. Nós vamos falar também um pouco sobre temas da psiquiatria, mas o foco é os temas que são caros à psicanálise. Nesse vídeo inaugural, eu vou fazer uma primeira distinção metodológica de como nós dividimos os saberes relacionados à mente humana. Então, basicamente, existem três grandes áreas do conhecimento que nós acumulamos até então, a partir do século XVIII, XIX até o século XXI, acerca da mente humana, de como funciona os nossos mecanismos mentais, e são basicamente a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia. São as três grandes áreas do saber psicológico, né? Da psique humana. E numa divisão metodológica clássica, que é a mais aceita nessas três áreas, nós temos uma divisão conceitual. E dentro dessa divisão, nós conseguimos então saber, conhecer melhor como cada profissional atua em cada área. Quando nós falamos em mente humana, nós estamos falando em algo um tanto quanto complexo. Falar da mente humana não é a mesma coisa que falar do corpo humano. Existe quase que um consenso universal, científico, das diversas áreas do conhecimento e do saber acerca de como funciona o corpo humano. Agora, quando a gente fala da mente humana, nós já estamos falando de um mecanismo um tanto quanto diferente, um mecanismo que vai ser interpretado de uma forma pela psiquiatria clássica, de outra forma pela psicanálise, de outra forma pela psicologia experimental ou comportamental, enfim. E os nossos vídeos aqui não têm o objetivo de tentar resolver os embates que existem entre essas áreas do conhecimento. Pelo contrário, é tentar fazer assim o melhor possível, o que é consensual, minimamente consensual, entre nós, com ênfase, é claro, na psicanálise. Então, se nós pudéssemos fazer assim uma espécie de esquema estático, né? Vamos então imaginar que nós estamos diante de uma tela onde eu vou descrever as três grandes modalidades, ou digamos assim, as três grandes formas ou divisões que nós temos na mente humana, né? Ou dos problemas que podem atingi-la. Perfeito? O primeiro e mais grave diz respeito à área da psiquiatria, né? A psiquiatria como uma ciência um tanto quanto recente, né? Já do século XIX. Embora ela tenha tido os seus, digamos assim, pontapés iniciais no século XVII, século XVIII, né? Mas ela tem o seu apogeu ali no século XIX. A psiquiatria, ela trabalha com doenças mentais. Então parte do pressuposto de que a nossa mente pode adoecer tanto quanto adoecemos no corpo, na parte orgânica, né? Essas doenças mentais, elas dizem respeito à primeira grande forma que nós temos de adoecimento da mente e a mais grave. Um exemplo do que é a doença mental, nós podemos descrever a partir do que nós chamamos de doença senil, ou seja, conforme a idade vai avançando, né, as pessoas tendem a desenvolver doenças mentais, doenças senis, como nós chamamos. Existem as doenças pré-senis, como o Alzheimer, que é conhecido, demência
por algum traumatismo craniano, isso quando nós estamos falando de uma demência exógena, mas na maioria das vezes as doenças mentais são endógenas, ou seja, elas fazem parte da constituição mental do indivíduo. Geralmente são herdadas e elas possuem, digamos assim, respaldos na neuroanatomia do cérebro, né? Na psicopatologia, nas regiões do cérebro onde são atingidas, nós temos mudanças morfológicas, enfim, a doença mental ela tem a ver com algo endógeno. Pelas correntes psiquiátricas mais aceitas, embora, claro, exista um movimento chamado antipsiquiatria, nós vamos falar disso também mais adiante, que vai negar as doenças mentais. Mas dentro de um esquema estático universal, elas existem, são tratadas pelo profissional da saúde, que é o chamado psiquiatra, que nada mais é do que um médico que vai se especializar na área da psiquiatria e muitas vezes entra com um tratamento farmacológico. Haja vista que, se nós estamos falando de doenças endógenas e não exógenas, mas que fazem parte da constituição cerebral do indivíduo, envolve uma questão da química cerebral, envolve uma questão neuronal, então a medicação, o fármaco, ele vai atuar nessa parte orgânica. Essa é a primeira grande divisão, que tem como marca principal as demências, os vários tipos de demências, podemos também adentrar nisso mais adiante, e também o que nós chamamos de as psicoses. Toda psicose, ela entra como doença mental, ok? Também depois vamos adentrar mais profundamente no tema das psicoses, porque é algo também que o psicanalista trabalha, ok? As psicoses mais conhecidas e que configuram doenças mentais, a mais conhecida de todas é a esquizofrenia, a psicose epilética, ou a epilepsia, a psicose senil, que também pode vir com a idade, a psicose pré-senil, a psicose puerperal, que acontece muitas vezes depois do parto, né, para a mulher que tem a famosa depressão pós-parto, isso entra como uma espécie de psicose, e a psicose maníaco-depressiva, que é a depressão propriamente dita. Na psiquiatria clássica, antes desse diagnóstico ser amplamente alargado pelos últimos DSMs, que são manuais de transtorno psiquiátrico feitos por norte-americanos, que alargaram um tanto quanto esse diagnóstico, e hoje em dia quase que tudo entra dentro da depressão, mas a forma clássica de definição da depressão é a psicose maníaco-depressiva. Então, a depressão é entendida como uma doença mental grave, séria, toda doença mental é grave, né? Como o próprio nome diz, é a parte da mente que adoece mesmo, né? E aí, todas essas que eu citei, que fazem parte das doenças mentais, requerem um tratamento, uma atenção aí farmacológica, perfeito? A segunda forma, que é a forma mais logo abaixo da doença mental, nesse esquema estático, né, que nós estamos criando aqui mentalmente, logo abaixo da doença mental, nós temos o que nós chamamos de desenvolvimento mental retardado, embora esse nome hoje em dia já não se use mais, ou se evite usar por questões sociais, era o que antigamente chamava-se retardados mentais. Por quê? Porque tem um desenvolvimento mental de uma forma retardada. Ou seja, a mente não se desenvolve, o nosso desenvolvimento mental é um processo, tudo na natureza é um processo. Já dizia Aristóteles, lá no século V a.C., né, que a natureza não dá saltos, a natureza não dá pulos, tudo na natureza é um processo, não é? A semente não se transforma numa planta do dia para a noite, assim como um bebê não se torna uma criança do dia para a noite. Tudo é um processo de desenvolvimento, um processo mental, de mielinização dos neurônios, enfim, uma série de coisas aí que precisam acontecer no cérebro e também no corpo para que haja o desenvolvimento adequado. Do mesmo jeito, é com a nossa mente. Então, espera-se que a nossa mente passe por um processo de desenvolvimento adequado para a idade do indivíduo. A partir do momento que esse desenvolvimento, algo no processo,
o retarda, nós então chamamos de desenvolvimento mental retardado. Dentro dessa especificidade mental, nós temos 3 graus: o leve, o moderado e o grave. Então, na psiquiatria clássica, é chamado de o desenvolvimento mental, que é conhecido como o grave, é a chamada idiotia. Se chamava-se antigamente assim. Idiotia é um desenvolvimento mental grave. O desenvolvimento mental moderado era a chamada imbecilidade, né? O imbecil, era assim que era chamado. E o mais leve era a debilidade mental ou o débil mental. Nós percebemos no desenvolvimento mental retardado hoje não mais o uso desses termos, né? A imbecilidade, a idiotia ou a debilidade mental. Hoje em dia a gente usa outros nomes para definir isso, né? Mesmo no campo dos autismos, né? Que nada mais é do que um desenvolvimento mental retardado, também dividido em níveis de gravidade. Perfeito? Quem cuida geralmente desse nível de questão mental, né, de problema relacionado à mente, são não apenas os psiquiatras, mas também os psicopedagogos, os próprios psicólogos, né, aqueles que vão se especializar no trato com esses indivíduos. Esses indivíduos, geralmente, dependendo do nível de desenvolvimento mental, eles se enquadram numa determinada faixa etária, né? Por exemplo, aquele que tem um desenvolvimento mental retardado de forma grave é aquele que, por exemplo, pode ser configurado no autismo grave. Ele não consegue desenvolver a fala, ele não consegue se comunicar, ele não consegue, ou consegue de uma forma muito deficitária, conviver, né? Alguns são até agressivos, por isso a importância desses centros, né, que vão inserir, adaptar esse indivíduo no meio e vai também ajudar a família na forma correta do trato, né? Esses são os da forma grave. Os moderados são aqueles que atingem uma idade mental de até 7 anos de idade. Então, às vezes são adultos, indivíduos adultos, mas que se desenvolvem ali mentalmente até uma faixa de 7 anos de idade, isso quando moderado, e o leve é aquele que consegue chegar numa idade mental de até 12 anos, né? É adulto, chega à maioridade, mas não desenvolve mentalmente. O máximo ali no leve são uma idade mental de 12 até 13 anos, né? Então isso configura esse tipo de desenvolvimento mental. E por último, que é a forma mais branda, a mais comum e aquela que nós mais tratamos na clínica psicanalítica, agora sim entrando na minha área, é o que nós chamamos de perturbação da saúde mental. A perturbação da saúde mental não configura nem doença mental e nem retardo mental. Portanto, o psicanalista ele não trabalha com doentes mentais, isso quem faz é o psiquiatra. O psicanalista pode trabalhar também com desenvolvimento mental retardado, mas também não seria o adequado. Na formação psicanalítica, o foco é nas perturbações da saúde mental que acometem a todos os indivíduos de todas as idades, todos os ambientes e culturas, não necessariamente tendo subjacente uma doença mental mais grave. O que são as perturbações da saúde mental? É aquilo que nós possuímos pelo simples fato de termos uma mente que precisa se adaptar a uma realidade, a uma situação social e aos problemas que são inerentes à vida, né? São elas as mais famosas, estudadas amplamente por Freud, por Lacan, por grandes psicanalistas que nós vamos ter a oportunidade de estudar mais a fundo no decorrer dos nossos vídeos. A neurose, que foi a que o Freud mais se debruçou, todos nós somos neuróticos, quando não somos psicóticos, dependendo da psicose que eu tenho, ou o grau de psicose que eu tenho, aí eu me enquadro num doente mental, mas a psicose não necessariamente é doença mental do ponto de vista da psicanálise, embora dependendo do nível dela, ela possa se tornar, possa vir a ser, né? Então a neurose, dentro da neurose nós temos subdivisões dessa neurose, a histeria, por exemplo, né? Que também é um outro
caso clínico muito e amplamente estudado por Freud e Companhia Limitada. Então, neurose, dentro da neurose a própria histeria e a própria fobia também entra na questão da neurose, que nós vamos ver mais adiante. Nós também temos, além da neurose, a psicose, como eu disse, e a perversão. Então, são essas 3 grandes divisões, cada ela possuindo subdivisões que vão se enquadrar do que nós chamamos de perturbações da mente, perturbações da saúde mental. Neurose, psicose e perversão. A perversão aqui entendido como desvios da sexualidade. Também falaremos mais aprofundadamente num outro momento, num outro vídeo. Ok? E é claro, existem ainda alguns fatores do dia a dia que podem também causar perturbações da saúde mental, como o alcoolismo, o uso de drogas. Tudo isso pode também, dependendo do nível, passar de uma perturbação da saúde mental para uma doença mental. Por exemplo, quando nós falamos na toxicomania grave, que é um indivíduo que possui um grau de dependência química alto, ele já entra, configura doença mental. Então tudo depende do nível, tudo depende da intensidade, tudo depende da forma como é tratado ou não para se desenvolver algo ou não, né? Lembrando, claro, que eu só desenvolvo uma doença mental se eu já tenho uma predisposição para isso. É a mesma coisa em relação às doenças físicas, né? Se eu não tenho uma predisposição a determinada doença, dificilmente eu vou desenvolvê-la. Agora, uma vez que eu tenho essa predisposição para determinadas doenças, eu posso então vir a desenvolvê-la dependendo do ambiente facilitador. Perfeito? Então, a doença mental exige uma predisposição para sê-la. O retardo mental, idem. As perturbações da saúde mental, não. Todos nós temos elas em graus moderados, variando o indivíduo. Todos nós somos um pouco neuróticos, todos nós somos um pouco perversos, todos nós somos um pouco psicóticos até, dependendo, né? Então é sobre isso que nós vamos, um pouco histéricos, enfim. Então, esse primeiro vídeo, esse primeiro momento, esse primeiro contato, é só para nós termos uma visão assim geral, um panorama, um esquema de divisão para saber do que se trata cada coisa, colocar cada coisa no seu devido lugar, cada profissional também no seu devido lugar e falarmos a partir do nosso ponto específico, né? No caso aqui é a psicanálise. Então, recapitulando, doença mental, desenvolvimento mental retardado e perturbações da saúde mental são as 3 grandes áreas que vão aí atingir a mente humana, cada qual com o seu profissional responsável. Tudo bem? Então espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre isso e nós voltamos então no nosso próximo vídeo, onde nós já vamos adentrar mais profundamente em cada tópico desse que eu citei e muitos outros. E é claro, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, objeções, podem colocar aí nos comentários que nós vamos respondendo conforme pudermos. E também peço encarecidamente, como vocês já sabem, que vocês compartilhem esse vídeo, deem um like no vídeo, né? E nos ajudem na divulgação desses vídeos. Então, obrigado e até a próxima.